Capítulo 1. Nos arredores da cidade de Londres se erguia a antiga edificação, ainda sólida e com um grande jardim. A casa remontava à época de Cromwell e guardava o aspecto severo e puritano daquele século. No terceiro piso vivia o Dr. Ralph Morgan, como indicava a pequena placa de cobre sobre uma porta escura de carvalho envelhecido. O apartamento do doutor era formado por um vestíbulo, sala de jantar, escritório e dormitório. Cada um desses aposentos, simples mas confortavelmente mobiliado, possuía uma vantagem muito preciosa para o morador. As janelas davam para o jardim. O doutor amava a calma e o ar livre, preferindo uma longa caminhada a pé, mesmo com mau tempo, à vida agitada e ruidosa no centro da cidade, com seus telhados e chaminés de aspecto triste e sombrio. A noite de agosto estava bela e calma, e a janela da casa permanecia aberta. Sob a luz de um abajur verde, sentado a uma escrivaninha, o doutor lia um grosso volume de capa desgastada pelos anos. O Dr. Morgan, com seus 30 e poucos anos, poderia passar por um belo homem, não fosse a espantosa magreza e palidez que prejudicavam sua imagem. Era de alta estatura, cabelos espessos e castanhos com reflexos avermelhados, e usava barba curta e ligeiramente mais escura que emolduravam um rosto de traços regulares. Seus grandes olhos, severos e pensativos, exibiam coloração peculiar. Cinza azulados nas horas calmas e mais escuros nos momentos de agitação. Aquele olhar de extraordinária mobilidade refletia de imediato o menor sentimento interior. Tudo anunciava em seu escritório que Ralph era um homem de estudos, sábio e laborioso. A vasta biblioteca, com as estantes repletas de livros, revistas e brochuras que tratavam não somente de medicina, mas de todos os outros assuntos tocantes aos diversos ramos do saber humano. O doutor se atirava livremente às suas leituras e trabalhos pessoais, pois quase não recebia clientes, retirando seu sustento de um emprego bem remunerado, num sanatório para doentes mentais. Esta situação modesta o satisfazia, visto que sua saúde delicada o obrigava a um gênero de vida tranquilo e regular. Mas o médico aproveitava seu tempo livre para aprimorar sua já brilhante inteligência. Não era em vão que se debruçava dia após dia sobre um insolúvel problema: a loucura. O contato incessante com o mal incompreensível, escapando às pesquisas científicas, impelia o doutor a rasgar o véu do mistério. Mas era em vão que percorria as obras de ciência prática e as obras místicas e alquimistas. Nem o trabalho de sábios psiquiatras, nem as fórmulas obscuras de Paracelso lhe deram a chave do segredo. Por vezes, após inúteis esforços para solucionar o enigma, solução que fugia sem cessar de sua mente, a cólera o invadia. E muitas vezes, após infrutíferas tentativas para descobrir meios de curar as moléstias do espírito, o doutor se deixava penetrar pela revolta contra as leis cruéis, envoltas em mistérios que ocultavam a chave da cura. Deixando de lado o volume que lia sobre hipnotismo, o doutor olhou friamente sua mão, segurando um marcador de livros feito de marfim, e estremeceu ao imaginar aquela mesma mão repousando sobre seu peito inerte. "Sonhas, meu jovem amigo", lhe dissera um velho professor, seu antigo mestre, após o ter examinado algumas semanas antes. "Seu coração está doente e os pulmões lesados. Você tem necessidade de um completo repouso físico e intelectual, senão..." Ralph suspirou profundamente. Ele compreendia o significado dessa última palavra. Como médico sabia o que representavam as dores no peito, os batimentos desordenados do coração, a respiração difícil, a fraqueza e a tosse seca que lhe fazia chegar sangue à boca. Fechando as pálpebras, ele deixou que o medo da morte lhe invadisse lentamente o espírito. A angústia e o temor desse não ser se aproximando lhe oprimia o coração. Não existiria algum meio de prolongar a vida e interromper a desagregação do corpo? Inesperadamente se recordou de uma leitura em um livro sobre ocultismo. O elixir da vida existe, mas seu segredo está perdido. Os alquimistas o buscaram em vão nos órgãos e no sangue das virgens, crianças e animais, nas plantas e na atmosfera. No entanto, os livros de magia falavam desse elixir como uma realidade irrefutável. Ah! Se fosse possível encontrar esse fluido vital, força poderosa
e imperceptível, que anima os seres vivos e organizados, desde os mais elementares até os mais complexos. Um toque breve e forte da campainha rompeu o curso de seus pensamentos agitados. Ele se endireitou, aguardando, mas o velho Patrick, seu único criado, devia, sem dúvida, dormir profundamente, visto que ruído algum se ouviu na sala de entrada. A campainha soou uma segunda vez. Ralph se levantou. Talvez algum vizinho doente mandava chamá-lo. Isso raramente acontecia, mas a possibilidade ainda assim existia. Como Patrick não dava sinal de vida, ele abriu a porta. Um homem de boa estatura se postava à porta, vestindo um abrigo escuro e chapéu de feltro de abas largas, trazendo consigo uma pequena caixa de prata cinzelada. "É o Dr. Morgan com quem tenho a honra de falar?" perguntou o desconhecido com voz grave e sonora. "Ele mesmo. Estou às suas ordens. Nesse caso, me permita entrar, pois devo tratar de assunto muito importante e que particularmente muito lhes interessa." Sentaram-se e um longo silêncio se fez. Ralph examinava seu visitante com curiosidade. Ele parecia ter uns 35, 40 anos. E ainda que bem saudável e forte, se mostrava nesse momento visivelmente pálido e fatigado. Todavia, nenhuma ruga lhe sulcava a fronte. Nenhum fio de cabelo branco se distinguia em sua cabeleira espessa e negra como a asa de corvo. Seu rosto de feições helênicas poderia servir de modelo a uma obra de Fídias. Pensativo, o estranho homem fitou os livros empilhados sobre a mesa de trabalho e, em seguida, ergueu sobre Ralph seus grandes olhos negros, de forma suave. "Procura o elixir da vida e gostaria de possuí-lo." "Quem é você que conhece meus pensamentos?" balbuciou Morgan, saltando da poltrona. O misterioso visitante sorriu e falou: "Sente-se e nada tema. Não sou o diabo como supôs. Sou um homem como você, e entre nós uma única diferença existe. Você deseja viver, enquanto eu desejo morrer. Você viveu muito pouco, e eu já vivi muito. Desejo adentrar o espaço infinito, e vim lhe propor a permuta. Você dispõe da morte e eu da vida. Me entregue uma só gota de seu sangue, e em troca eu farei de você o senhor do elixir da longa vida. Está de acordo?" O doutor olhava o desconhecido com inquietação. Sem dúvida alguma estava em presença de um louco, mas não teve tempo de refletir o que fazer. Então, seu hóspede deu uma gargalhada, tão grande e alta, que Ralph se sentiu desconcertado. "Você está pensando que eu estou louco e está pensando em como se desembaraçar de uma visita desagradável", disse o estranho, com benevolência. "Tranquilize-se, meu jovem amigo. Tenho lá minhas razões. Mesmo que minhas palavras sejam inverossímeis, elas representam a imutável verdade. Eu possuo, de verdade, o elixir da longa vida. E agora falemos seriamente. Desde longo tempo procuro o homem a quem poderia transmitir meu conhecimento e o mistério de minha existência. Mas todas minhas procuras eram sempre vãs. Estudei sua vida, seu caráter, suas aspirações, conheço suas dúvidas e a sede de conhecimento que o atormenta. Concluí você ser o mais capaz de recolher minha herança. Diga-me, francamente então, gostaria de viver eternamente?" O jovem médico enrubesceu e se endireitou. "Certamente que eu quero, mas duvido que possa me dar o que promete. Quão grande glória seria a sua se fosse verdadeiramente dono do meio de conservar a humanidade terrestre. Por que você pensa que, possuindo o segredo da vida longa, eu desejo aproveitar para atulhar este planeta de milhões de seres sem necessidade nenhuma? Os benfeitores da humanidade são raros, e duvido eles aceitarem utilizar meus meios. Agora, eis minhas condições. Eu quero de você um pouco de seu sangue. Nele já existe o sopro da morte. Você é médico e sabe disso. O estado de seu coração e de seus pulmões não tem cura pelos métodos conhecidos. Em troca desse sangue que me ajudará a morrer, eu lhe darei o elixir da longa vida. Uma gota dele posta num frasco pequeno é o suficiente para curá-lo e tornar sua vida quase eterna. Nunca toque no restante do elixir. Tome cuidado em não revelar a ninguém seu segredo. Não se deixe arrastar pelo desejo de povoar a terra de seres imortais. E ainda uma palavra.
Lhe dando o elixir da longa vida, eu lhe lego também meu conhecimento, minha fortuna e meu nome. Agora decida. Quer ser meu herdeiro? Vou lhe dar 10 minutos para refletir. Ralph estava estupefato. Os pensamentos turbilhonavam em seu cérebro, provocando em sua cabeça uma dor aguda e a emoção fortíssima lhe cortava a respiração. Subitamente, encontrando o olhar inteligente e enérgico do desconhecido, a calma e a decisão lhe voltaram. Aceito. Disponha de mim, disse ele se levantando e estendendo a mão ao estranho visitante que, apertando a mão estendida, se levantou também. Nesse caso, deverá partir imediatamente comigo. Por muito tempo? Isso dependerá das circunstâncias. De acordo com as probabilidades, por algumas semanas. Nesse caso, lhe peço me conceder um quarto de hora, a fim de fazer os preparativos e dizer a meu criado que parto a negócios de herança. Muito bem. Aguardarei na escada. Em instantes, Ralph colocou algumas roupas numa valise, além de 2 ternos. Em seguida, despertou Patrick, deu-lhe ordens necessárias e lhe entregou dinheiro para as despesas. A seguir, se juntou ao desconhecido. Desceram silenciosamente a escada e tomaram assento num automóvel que os esperava e seguiram para a estação ferroviária, onde embarcaram no trem para Dover. O estranho ocupava uma cabine reservada. Assim que o trem partiu, convidou Ralph para jantar. Mas o jovem ainda estava excessivamente dominado pela agitação interior e não sentia apetite algum. Seu companheiro lhe dirigiu gracejos tão divertidos, abrindo um cesto cheio de iguarias, que o doutor se acalmou pouco a pouco, comeu e bebeu do melhor vinho, se decidindo afinal a perguntar a qual estranho lugar o conduzia. O continente? E depois verá por si mesmo, respondeu o desconhecido com leve sorriso. A viagem durou vários dias, e os viajantes não se detiveram em parte alguma, já que isso não lhes convinha. Mas o percurso transcorreu em condições de conforto tais que Ralph, malgrado sua moléstia, não experimentou nenhuma fadiga. A certa altura percebeu ser o fim da viagem, o cantão Valais, na Suíça. Se detiveram numa aldeia isolada ao pé do Monte Rosado. E o misterioso companheiro de viagem anunciou ao doutor que na manhã seguinte eles empreenderiam a ascensão da montanha. Ralph ficou muito surpreso, mas não formulou nenhuma observação, pois estava decidido a se arriscar inteiramente naquela aventura. Como não vivê-la até o fim? Na manhã seguinte, após se vestirem com trajes de alpinismo, os viajantes se puseram a caminho. Assim que atingiram os primeiros cimos e que o ar se tornou mais frio, o desconhecido perguntou sorrindo: Seremos obrigados a passar a noite no gelo. Não tem medo de congelar, meu amigo? Ralph encolheu os ombros e respondeu: Espero suportar o frio como qualquer outro homem, e visto que meu corpo já definha lentamente, não me importa morrer um pouco mais cedo ou mais tarde. Além disso, se você não é louco, e minha vida lhe é necessária, não me deixará morrer. Sua coragem chega ao estoicismo e isso me agrada. Tem razão. Sua vida me é preciosa e para o livrar de toda fadiga inútil, tome estas pastilhas e não sentirá nem frio e nem cansaço. Vendo que Ralph hesitava, acrescentou com ligeira dose de ironia: Chupe as pastilhas. Elas não contêm ainda o elixir da vida e não passam de narcótico que lhe dará forças. Prosseguiram no caminho. Embora se tornasse mais difícil caminhar, eles já atingiam os limites das neves eternas. O desconhecido não aparentava nenhum cansaço. Ralph se admirava por sua própria resistência e sentia uma energia fortificante correr em suas veias. Passaram a noite numa cabana vazia e se puseram novamente em marcha aos primeiros raios da alvorada. O doutor já havia esquecido o tempo decorrido desde o início da escalada da montanha, haviam atravessado a geleira, ladeado precipícios e escalado alturas verticalmente. Era evidente que se haviam desviado do caminho habitual dos turistas e penetravam numa parte pouco explorada daquela solidão nevada. O estranho avançava com uma segurança que demonstrava perfeito conhecimento do caminho. Após ter contornado uma elevação, atingiram repentinamente um local rochoso e deserto. O caminho continuava de um lado por pequenos degraus regulares que pareciam ter sido escavados por mão humana e terminavam numa profunda caverna.
Concluindo a perigosa descida, os viajantes depararam com outra geleira e, após um quarto de hora de andada, chegaram à entrada de larga gruta iluminada por luz azulada. Foi com sentimento de curiosidade e angústia que Ralph ali penetrou com seu companheiro. Sua surpresa aumentou quando percebeu uma parede de pedra lapidada que deslizou sem ruído sobre eixos invisíveis assim que o companheiro apertou um botão luminoso, oculto numa das aberturas da parede. Um corredor estreito cavado num rochedo se lhes abriu. O desconhecido girou um comutador incrustado numa parede, e imediatamente a luz elétrica aclarou toda a passagem. "Vocês têm eletricidade aqui?" balbuciou Ralph, cujos olhos não podiam acreditar no que viam. "Meu Deus! Por que não utilizar as invenções da indústria moderna a fim de aumentar o conforto desta moradia do elixir da longa vida? Estamos na terra que pertence a ele e seus agentes", respondeu o misterioso guia de Ralph com um alegre sorriso. Na extremidade do corredor, o doutor percebeu uma escada em espiral, dando numa plataforma onde se abriam muitas portas. O desconhecido empurrou uma delas e ambos se acharam numa projeção de rocha em forma de terraço. Uma vista magnífica se estendia ali, e Ralph, não se contendo, soltou um grito de entusiasmo. Daquela altitude formidável se descortinava uma paisagem mágica. Os rochedos, as planícies nevadas e as crateras profundas pareciam se perder na bruma purpúrea dos raios do sol poente. Ao longe, os campos e prados verdejantes se estendiam gigantescos, verdes como esmeraldas. E naquele instante pareceu a Ralph que jamais se sentira tão forte, a terra nunca lhe parecera tão bela, e a vida tão desejável. O desconhecido cruzou os braços sobre o peito e contemplou aquela vista esplêndida com um olhar triste e pensativo. Um instante depois passou a mão sobre a fronte como se quisesse expulsar os pensamentos inoportunos, e se voltando a Ralph disse: "Vamos, é tempo de recobrar forças. Nós conversaremos em seguida sobre nossos negócios." Retornaram. Após ter mostrado ao doutor os segredos da saída, abriu a porta oposta e conduziu Ralph a uma sala circular de tamanho médio. Um fogo resplandecente ardia na lareira e uma agradável aragem reinava no ambiente. Ralph examinou curiosamente ao derredor. As paredes estavam inteiramente forradas com tapeçarias orientais de coloração escura. Espesso tapete recobria todo o assoalho. Contra uma parede se postava um móvel de portas cinzeladas e noutra ainda havia grande mesa de trabalho cheia de livros e pergaminhos. Ainda na sala se encontravam algumas cadeiras em estilo antigo, incrustadas de ouro e marfim. Ao centro, uma mesa posta para 2 talheres. Perto dela se achava um grande candelabro. O desconhecido anfitrião colocou o pequeno cofre sobre a mesa e acendeu velas. A seguir retirou de um móvel várias garrafas de vinho, um grande bolo, frutas e convidou seu hóspede a se sentar à mesa. A extraordinária caminhada havia despertado o apetite de Ralph. Logo que os dois saciaram a fome, o anfitrião arrastou sua cadeira até a lareira e convidou o doutor a fazer o mesmo. É chegado o momento de estudar com seriedade e em detalhes o assunto que nos trouxe até aqui. Há muitos séculos eu também me encontrava sentado nessa cadeira que ora você ocupa e ouvia com angústia e emoção a história da vida de meu predecessor. Agora é a sua vez de ouvir a narrativa de minha vida passada. Meu nome oficial é Narayana Supramati e sou um príncipe hindu. Recebi de quem me legou o elixir da longa vida, o nome bem como todos os documentos legais e privilégios que os títulos conferem. Meu verdadeiro nome é Arquesilai. Nasci em Alexandria, no reinado de Ptolomeu Lages, que governou o Egito após a morte de Alexandre o Grande. Meu pai, Clônios, servia nas forças comandadas por Lágide e ligou seu destino ao de seu chefe. Ptolomeu, após se tornar soberano do Egito, recompensou largamente meu pai e o elevou a um posto de muita altura na corte. Chafurdei-me no luxo e me perdi numa vida indolente, voltada unicamente aos prazeres que meus pais me proporcionaram na qualidade de filho único. Perdi meu pai aos 25 anos. Aproveitei-me disso para levar uma existência desregrada, dissipei toda a minha herança em 5 anos. Certa manhã acordei pobre e doente.
Os amigos que sempre compareciam às minhas festas, as mulheres que disputavam entre si meus galanteios e os parasitas que se aproveitavam de minha generosidade, todos me abandonaram. Fiquei só e sem dinheiro e certamente teria morrido de fome, não fosse por um antigo soldado que serviu a meu pai. Ele me acolheu e me cuidou. Chamava-se Merion. Assim que me encontrei em condições de caminhar, deixamos Alexandria e partimos para uma pequena propriedade herdada por Merion, meu benfeitor. Uma nova decepção ali nos aguardava. O pedaço de terra se situava nos limites do deserto e mal nos poderia alimentar. A casa era um casebre semidestruído. Apesar disso, Merion não queria de forma alguma retomar a Alexandria. Era um homem silencioso e misantropo. Nada protestei quando ele escolheu viver em uma gruta e o ajudei no trabalho que nos permitia viver muito modestamente. O ar puro e o trabalho me devolveram a saúde e essa vida nova me absorvia completamente. Passados 4 anos, Merion faleceu e fiquei só. A solidão me veio amarga e, afinal, se me tornou intolerável. Eu me lembrava de minha vida antiga, cheia de luxo e conforto, a sociedade, elegante e culta, e me senti irresistivelmente atraído àquele mundo de onde havia sido expulso para sempre. Uma angústia cruel se apoderou de mim. Dia após dia, a vida se tornava mais detestável, e o desejo de retornar ao mundo se fazia mais intenso. Entretanto, tal desejo era irrealizável, pois nada mais possuía que aquela gruta. Uma noite, deitado à entrada de minha miserável habitação e entregue a sombrios pensamentos, ouvi passos que se aproximavam. Uma voz desconhecida me chamou pelo nome. Levantei-me surpreso. Diante de mim se encontrava um homem de grande estatura, vestindo um manto escuro e cujo rosto era expressivo e enérgico. Queres morrer, Arquesilai, para te veres livre da vida miserável e infeliz que levas neste deserto? Disse ele em voz sonora, fitando-me com um olhar ardente. Embora tenhas merecido tua sorte, e sejas o único responsável por teu infortúnio, tenho piedade de ti. Se desejas, levar-te-ei a um lugar onde serás para sempre liberto da miséria e onde viverás o tempo que quiseres. Mais tarde saberás quem sou. Não te preocupes com o resto. A seguir tirou uma bolsa de sua manta, entregou-a a mim e colocou um cesto no chão. Encontrarás nesse embrulho as roupas e lâminas para cortar teus cabelos e tua barba. Vai, lava-te na fonte e retorna depressa. Não o obriguei a repetir a ordem. Apanhei o embrulho e me dirigi à fonte para me lavar. A seguir, vesti uma roupa violeta e botas de couro. A uma certa distância da gruta, 2 magníficos cavalos nos aguardavam, contidos por um criado corcunda de pequena estatura, semelhante àquele que nos acompanhou até aqui. Chegamos a Alexandria. Embora me achasse com uma bolsa cheia de dinheiro, meu protetor não me permitiu ver os amigos. Naquela mesma tarde embarcamos para a Europa. Meu acompanhante me conduziu exatamente a este palácio. Da esplanada dos rochedos, pude desfrutar da mesma vista que ora o encanta. Depois entramos nesta mesma sala onde agora estamos. Quase nenhuma alteração ocorreu aqui desde aquela época. São as mesmas tapeçarias que recobrem a parede e as mesmas cadeiras. Será desnecessário dizer das transformações e aperfeiçoamentos que realizei. Sentado como você hoje, escutava a narrativa do meu acompanhante, do mesmo modo que o faz você hoje. Em seguida ele me mostrou o que você vai ver em seguida. Narayana se levantou e se aproximou de um armário que ele deslocou do lugar. Atrás do armário havia uma alavanca de ferro trabalhada com pedras preciosas, desenhando uma figura cabalística. Após explicar ao médico o funcionamento do mecanismo, Narayana abriu um recinto cheio de baús e cofres de todos os tamanhos. Podia-se ver ao centro um objeto semelhante a uma almofada metálica, sobre a qual havia um cofre escuro. Uma chama parecia se desprender de sua tampa. Narayana pegou o cofre, levou-o até a mesa e o abriu. O interior era forrado por um tecido azul desconhecido para Ralph. Sobre o fundo maravilhosamente macio se achavam 2 frascos fechados com tampos de ouro, uma pequena colher também de ouro, do tamanho de uma casca de noz, e uma pequena gaveta arredondada revestida de marfim.
O jovem médico olhava com um sentimento de curiosidade mesclada de assombro supersticioso. O conteúdo do cofre e os frascos guardavam um dos maiores mistérios terrestres. Eis aqui o elixir da longa vida, disse Narayana. Quem o descobriu? Quem arrebatou do caos cósmico essa formidável substância? Eu ignoro. Aquele que me iniciou declarou que o recebeu da mesma maneira que o transmito a você neste momento. Entretanto, lhe digo o que se disse a seu respeito, sem comprovar a verdade dessas palavras, pois tudo aqui é mistério e as qualidades do elixir da longa vida não foram ainda totalmente estudadas, e se teme manipular essa perigosa substância. Disse que é um gás com a propriedade de manter o equilíbrio entre os diferentes elementos do corpo humano. Uma outra tradição afirma que, sob a proteção de 4 guardiães, essa substância jorra de uma fonte de fogo, no centro da Terra. Um dia, um profano alcançou tais profundezas de nosso globo e se apossou de certa quantidade desse líquido misterioso. Como o conseguiu? Conheceu o processo químico para criar o fogo líquido que enche esses frascos e o pó desse cofre? Tudo permanece um mistério, e eu posso apenas mostrar o modo de usar essas substâncias. Narayana abriu a tampa do frasco, contendo um pó branco, e mostrando a colher de ouro, disse: se retirar do frasco uma colher desse fogo líquido e uma quantidade de pó do tamanho de uma cabeça de alfinete, e em seguida misturá-los, as duas substâncias se transformarão num líquido incolor e transparente como água. E terá o suficiente para propiciar a imortalidade a muitas centenas de homens. Será desnecessário que você mesmo o prepare, pois o elixir preparado por um de meus predecessores lhe bastará, assim como a muitos de seus sucessores. Eu o entregarei no momento exato. Mas, me diga se quer receber o elixir da vida que tanto desejou possuir e aceitar todos os deveres concernentes a esse dom misterioso? Ralph cobriu o rosto com as mãos. Tudo o que me contou permanece até agora tão estranho que meu cérebro não consegue se orientar, balbuciou ele. Acalme-se. Compreendo sua emoção, pois já a senti outrora. Além disso, preciso acrescentar alguns detalhes necessários para que possa conhecer os bons e os maus aspectos dessa vida que conta os séculos como você calcula os anos. Você não estará nunca mais doente, e a fadiga, o frio e o calor não o afetarão mais. Dormirá como de costume, mas poderá prescindir de qualquer repouso. Ficará sujeito à sensação de fome e ainda sentirá um apetite agradável, mas conseguirá viver por muito tempo sem qualquer alimento. O elixir misterioso repleta não somente o corpo, mas também a alma de forças desconhecidas. Você se tornará clarividente, verá e compreenderá as coisas imperceptíveis aos mortais e poderá curar, com um gesto, as mais diferentes doenças. O veneno, os projéteis, o incêndio, as consequências de todos os excessos deixarão de ser perigosos e em breve seu corpo se tornará indestrutível. Narayana pegou a caixa que havia levado consigo e dela tirou um maço de papéis. Eis os documentos que comprovam a legitimidade do nome e das riquezas do príncipe Narayana Supramati. Este é o meu testamento homologado por notário inglês de Calcutá e pelo qual eu lego a meu irmão caçula, cujo nome é o mesmo, Narayana Supramati. Todas as minhas propriedades, cuja relação está redigida, bem como a soma de 100 milhões em depósitos nos diversos bancos do Antigo e do Novo Mundo. Além disso, o possuidor do elixir da vida possui muito mais do que essa fração de uma fortuna ilimitada. Veja esse porta-joias. Narayana se aproximou novamente do armário e abriu vários porta-joias. Estão todos cheios de diamantes, pérolas, rubis, esmeraldas e diversas pedras preciosas. Cada uma delas representa toda uma fortuna. Apertou um botão e um alçapão se abriu instantaneamente, dando acesso a um grande poço. Aqui se encontram os lingotes de ouro puro. Ignoro totalmente a profundidade dessa mina aurífera e talvez ela desça até o pé da montanha. De qualquer modo, o tesouro permanece inesgotável e permite viver como um rei. E agora examinemos o reverso da medalha. Após estar saciado de todas as alegrias que a riqueza sem limites pode oferecer, e após haver satisfeito sua vaidade, contemplando as baixezas e as ações vingativas dos homens que se arrastam diante do ouro,
Havendo enfim desfrutado de todos os aspectos do amor e do vício, o homem se encontra acometido por uma doença terrível, inseparável de sua imortalidade: a saciedade. O desejo irresistível de se evadir do mundo se apodera dele, de fugir de uma vez por todas dos prazeres, de todo o vazio, da lisonja e da avidez dos homens. Percebeu tudo, provou tudo, a alma laceia neste corpo infatigável. Então ela começa a sentir o desejo da solidão, da calma. Tem uma sede doentia de liberdade. Para compreender isso é necessário ter vivido. Quando essas horas de desespero se abatem sobre mim, refugio-me sempre em um de meus castelos solitários ou num retiro isolado do Himalaia. Lá, completamente só, com alguns servidores indispensáveis, procuro o esquecimento e a consolação no trabalho e no sono. Mas o dormir, esse consolador dos pobres e dos deserdados, não pode me apaziguar. Vivo horas negras, batendo nas portas do inferno, invocando os espíritos que o habitam. A sede da vida e das folganças os atraem, e eles vêm me suplicar para lhes dar ao menos uma gota minúscula do elixir da vida, a fim de poderem se revestir do envelope que é o corpo terrestre. E você lhes dá a essas criaturas impuras? Balbuciou Ralph. Como pôde pensar isso? Sou inflexível, pois sempre receei enfrentar imprudentemente as leis terríveis e desconhecidas. Um silêncio longo reinou. Pálido, com olhar de febre mudo, Ralph contemplou os tesouros acumulados e o líquido terrível. Tente se acalmar e pensar livremente. Não exijo resposta imediata. Você tem o direito de querer que o tempo exista para pensar nos prós e nos contras da proposição. Ele se levantou, arrumou as caixas e os cofres, fechou o armário. Depois se virou para Ralph e disse: Venha. Para distraí-lo, lhe mostrarei a sala dos ancestrais, o lugar onde repousam meus predecessores. Levantou uma cortina e abriu uma porta. De novo se encontravam no corredor estreito e cavado na rocha. Depois de terem dado 20 passos, viraram à direita e o doutor viu com espanto que a galeria continuava, talhada no gelo. Nesse corredor se notava aqui e ali tripés de gelo, onde era queimada uma substância que projetava uma luz deslumbrante, mas sem nenhum calor. Um frio glacial assolava as paredes azuladas e de uma transparência de cristal. Ralph seguiu seu estranho guia, sentindo arrepios desagradáveis. Alguns minutos de marcha e eles entraram em larga gruta, iluminada como a galeria, e de uma altura fantástica. A atenção de Ralph foi imediatamente atraída por uma fila de sarcófagos cinzelados na neve, cujo pequeno número era ocupado por corpos. De coração aos pulos, Ralph examinou os restos destes homens que haviam vivido fora das leis conhecidas da natureza e à raça dos quais ele poderia pertencer, se assim o desejasse. Todos eles eram bonitos. Na flor da idade, pareciam dormir em paz nos seus túmulos de gelo. Todos estavam igualmente vestidos de longas e largas túnicas brancas. Suas cabeças estavam coroadas de flores brancas, fosforescentes, frescas como se acabassem de ser colhidas. Narayana se aproximou de um destes imortais que repousava num sono pleno de paz e fixou sobre ele seu olhar pensativo e sombrio. Depois, se virando ao doutor, mostrou um sarcófago vazio e pronunciou com um acento, impossível de definir: Meu lugar será perto daquele que me iniciou. Depois, mais longe, será o seu, o dia quando queira pôr fim à sua longa peregrinação na terra. Ralph olhou para ele interrogativamente. Somando tudo, você não é imortal e seu corpo é destrutível, você pode morrer. Narayana sorriu. Sim, eu posso morrer, mas escolhendo o momento propício à dissociação de meu corpo. Compreenda bem. Se escolho o momento e tomo uma segunda vez o elixir da longa vida mesclado com o sangue estranho, já corrompido, daí eu queimo os liames que me retêm e serei livre. Eu também poderia, em caso de necessidade, empregar esse meio para minha libertação? Certamente, se você fixar o instante propício, mas não antes de alguns séculos. Finalmente, não creia seja fácil morrer depois de ter vivido assim tanto tempo. Ah, o que adviria ao homem se ele não possuísse esta esperança de alforria? Conserve então cuidadosamente o líquido misterioso. Se você o perder,
ou se o roubarem, você perde a possibilidade de morrer. E agora vamos voltar. Atravessando a galeria de gelo, Ralph sentiu de novo tremer seu corpo. O frio lhe penetrou até os ossos e uma terrível fraqueza paralisou suas pernas. Na sala redonda tomou um copo de vinho e suas forças pareceram voltar. Depois, pediu a Narayana permissão para se deitar. Estava sentindo tal lassidão que lhe seria impossível refletir ou tomar qualquer decisão. Narayana conduziu assim seu hóspede a um pequeno quarto cavado na rocha e luxuosamente mobiliado. Um fogo vivo queimava na lareira, expandindo uma quentura agradável, mas Ralph continuava a tremer todinho. Sem mesmo se despir, se jogou num divã, se cobriu com um cobertor bem espesso de lã, dormindo logo num sono pesado e febril. Quando acordou, se sentiu mal. Queimava de febre. Um arrepio gelado o percorria. Os braços e as pernas pesavam e lâminas de fogo verrumavam o peito. Médico, compreendeu logo que havia tomado friagem na geleira e que sofria agora o início de uma congestão pulmonar. Quis se levantar, mas não teve forças e recaiu desesperado sobre o divã. Morreria só nessa gruta, tão perto do elixir misterioso? Logo Narayana entrou. Depois de ter examinado o doente, abanou a cabeça e disse com interesse: "Acho que abusei de suas forças. Você tomou friagem e este novo mal vai precipitar o inelutável. Meu amigo, faça-me um favor, antes de morrer. Dê-me um pouco de seu sangue, a fim de que eu possa empregá-lo em minha libertação." Ralph estendeu a mão e sorriu fracamente. "Pegue", murmurou ele. Narayana lhe levantou a manga da camisa e tirou um frasco de seu bolso. Depois, com um bisturi, fez uma incisão na pele. O sangue surgiu e Narayana encheu o frasco. Com a destreza de um cirurgião experimentado, fez um curativo na ferida. "Agradeço. E agora, adeus", disse Narayana apertando a mão febril de Ralph. Dirigiu-se à porta. Ralph o chamou com voz estrangulada. "Me dê um pouco de seu elixir." "Caso a morte me amedronte muito", gaguejou cheio de desejo e vergonha. Um sorriso estranho correu o rosto bonito e grave de Narayana. "Bem, eu lhe trago", respondeu ele. Um minuto depois ele voltou com um cofre que abriu. 2 garrafinhas ali estavam, uma maior que a outra. Narayana tomou um copo de cristal e derramou um pouco do líquido que enchia o frasco maior. Depois, levando a taça à luz, mostrou ao doutor a substância igual ao fogo líquido que se movia no fundo. "Veja", declarou ele, pousando a taça sobre a mesa e recobrindo-a com cuidado com uma fina laminazinha de vidro. "Se você a beber, será o senhor daqui, de toda a minha herança. Este frasco contém o elixir pronto para ser usado. Adeus." E depois de ter posto no cofre o pequeno frasco, ele se inclinou e saiu. O doutor ficou só. Fixou o copo que continha a imortalidade, ficou imóvel, incapaz de se decidir a tomar as tais gotas necessárias. Por enquanto seu estado piorava a cada instante. Seu corpo devia estar com febre bem alta, dores agudas dilaceravam seu peito, a respiração se tornava difícil e parecia por momentos que iria sufocar. Apesar da bebida vivificante que ele tinha à mão, a sede se fazia cada vez mais torturante. Uma nuvem escura descia sobre seus olhos e o doutor perdia às vezes a consciência. O terrível desconhecido que foi-se a vida humana estava próximo. Bruscamente uma lembrança amarga apertou o coração de Ralph. Ele nem havia vivido. Sua juventude laboriosa se havia escoado na pobreza e na luta pelo pão nosso de cada dia, e quando enfim tinha conquistado modesta facilidade, a moléstia chegou. Agora ele devia morrer perto de um copo cheio de vida, do elixir da vida, e desaparecer, vítima de sua própria indecisão. Certamente o mistério desta obra era temível, inconcebível, mas não seria isto preferível à morte pesada que o penetrava lentamente? De repente a respiração lhe faltou. Uma massa pegajosa encheu seu peito, subiu à garganta e o estrangulou. Círculos de fogo rodopiaram diante de seus olhos, e Ralph perdeu a consciência do que o rodeava.